Buenas a todos, eu sou Guilherme Kublinski e essa é a terceira aula do curso de V-Ray. Começaremos com as luzes, lá no Vzão, no Editor. Temos a Dome Light e algumas luzes retangulares que eu já havia deixado aqui no arquivo. Eu vou deletá-las. Seleciono com o botão direito do mouse, dou um delete. Com o botão direito do mouse, dou um delete. A Dome Light é a mesma coisa, dou um delete. Então tenho aqui a princípio uma iluminação já padrão do V-Ray, que é a Sunlight. Essa Sunlight vem configurada com essas situações. Eu tenho uma intensidade de 1 e um tipo de cálculo. Enfim, lá na engrenagem, em Settings, você tem em Environment a mesma coisa, valores padrões. Como estou no ambiente interno, eu vou fazer um teste então com o Material Override, que você percebeu nas últimas aulas. Eu deixei habilitado então o Material Override. Todos os materiais então ficarão na cor cinza, exceto o vidro. Só para lembrá-los, com conta-gotas, seleciono aqui o vidro. Temos Glass Window Neutral. Apliquei na aula esse vidro. Vejam que você tem então em opções aqui embaixo, você tem Options. Eu desabilitei essa opção do Overhiding. Desabilitado, então ele não fica nessa brincadeira aí do Material Override, não é? A brincadeira de trocar todos os materiais pela cor cinza. Então ele fica original. Atenção então, deixando desabilitado. Opa, essa opção. Vou fazer um teste então, lá na engrenagem, habilito o Interactive, tento renderizar. Você vai perceber que o Interactive ele demora um pouco, pela falta de iluminação interna. Algumas áreas ficam prejudicadas. Você percebeu em outros tutoriais, nas outras aulas, né, que eu usei a correção de exposição. Eu vou habilitá-la, controlando a exposição. Veja que na parte interna aparentemente está resolvendo, mas a externa está toda estourada. Você pode reduzir os estouros usando esse Highlight Blur. É uma das possibilidades. Esse render está com essas áreas escuras pela demora do cálculo. Você já percebe que o controle funciona. Vou dar um stop e vou renderizar sem o Interactive, em modo progressivo, qualidade médium. Veja que o Material Override está acionado. Em Render Output, a saída está com 800 tamanho, então tamanho pequeno. Vamos para testes. Está tudo ok, né? Posso diminuir um pouco o Highlight Blur, a exposição. Poderei acender algumas luzes, né? Esse é um teste então com a Sunlight ligado. Vou dar um stop. Vou colocar agora a Dome Light. Para colocar essa Dome Light, temos aqui então o menu V-Ray Light. Selecionando então Dome Light, essa daqui. Eu posso colocar em qualquer lugar essa Dome Light, clicando no ponto qualquer. Ela não aparece no render aqui, então vai ser um mapa. E quando você aciona a Dome Light, você deve desligar a Sunlight. Só lembrando que a versão 3.6 vai ter um solzinho, você desabilita por aqui. A Sunlight aqui na versão 3.4 que eu estou usando, você pode desabilitar aqui em Enable. Desabilitou então em Enable. Temos a Dome Light acionada. Ela já vem com um mapa. Vou dar um clique. Esse é o mapa do V-Ray. Está instalado. Quando você instala o V-Ray, ele já vem esse mapa. É um céu. Temos aqui a configuração do tamanho dele. As configurações de posicionamento. Se você coloca
Outro valor aqui horizontal, você muda a posição do céu. Você vai perceber isso daqui a pouco. Vou dar um back. Então temos um mapa. A intensidade está em 1. Vou fazer um teste com este mapa, intensidade 1. Teremos um resultado se você colocar outro mapa. Essa é uma imagem HDRI, aliás. Essa imagem HDR você pode procurar na internet. Temos algumas imagens free, são fotos, fotografias. E essa fotografia vai iluminar o teu ambiente. Essa é a ideia. Vou fazer esse teste então com a Domilight ligada. Desliguei a Sunlight. Vou renderizar. Estou com o controle de exposição. Eu vou desabilitar esse controle de exposição. Vou esperar o resultado sem o controle de exposição habilitado. Veio uma iluminação. O céu deve estar em alguma posição. O Sol, né? Aliás. Eu vou orbitar para que vocês percebam. Vou dar um stop. Vou lá na cena 1. E agora eu vou renderizar. Vou renderizar por aqui, né? Só lembrando então que você pode habilitar os dois. Vou habilitar aqui o interativo. Perceberam? Então eu vou orbitar. Olha o céu que foi adicionado. Para que você possa rotacionar esse céu, você deve ir lá na engrenagem, lembrando então Domilight, clicando no mapa, altero em horizontal, colocando outro valor, por exemplo, uma rotação de 180 graus. Lado oposto, né? Vejam lá. Agora sim. Olha só o resultado, lado oposto. Vou digitar então agora 90 graus. Beleza. Rotacionou. Volto para a cena. Olha a entrada da luz. Vou fazer a correção de exposição, habilitando aqui a exposição. Vou dar um stop e vou fazer o render agora em modo progressivo. Os nossos próximos testes então serão com as luzes artificiais. Vou aumentar a intensidade da Domilight para fazer mais o último teste com essa Domilight. Vou dar um stop. E agora o teste da Domilight com intensidade 2. Eu vou renderizar. Ok. Vou diminuir um pouco a exposição. Tá ótimo.
trabalhar agora com a iluminação artificial. Dá um stop. O primeiro teste é com iluminação em cima dessas mesas. Vou criar uma espécie de uma luminária aqui. Estou copiando dessa forma, seguindo o eixo azul. Isso aí. Criar um grupo. E essas outras formas também criando um grupo. Dois objetos aqui, selecionando eles. Make componente, criar um componente. Luminária 1, não, criar. É muito importante tomar cuidado com essa espessura desse material. Esse objeto posso colocar um material translúcido nele, né? Um vidro, um plástico. Criar algum efeito, enfim. Diminuir um pouco o tamanho dele na escala. Ótimo. E agora eu vou reproduzir aqui dentro uma luz esférica. Só terminar os detalhes dessa minha luminária para que dê certo, né? Os efeitos. Vou entrar aqui no componente da luminária e vou reproduzir através desse centro. Uma geometria básica. Criar um grupo. Farei várias cópias através do centro. Clicando num ponto, clicando no outro ponto. X3. Ótimo. Você pode baixar alguma luminária do Tracer Warehouse para fazer esse exemplo também. Ou criar alguma como eu criei. Acionando então aqui em cima em Vary Lights. Selecionando a esfera. Eu vou colocar dentro dessa luminária. Vou pegar um ponto de referência. Veja lá. Dando um ponto, dando outro clique. E agora eu seleciono essa luz esférica. Clico num ponto, subo ela um pouquinho. Beleza, posicionei. Tudo certo. Acionar o raio-x aqui, fica mais fácil de visualizar. Descendo mais um pouquinho. Isso aí. Desabilitei o raio-x. Vou trabalhar com os materiais nessa luminária. Então, selecionando esse grupo. Essa parte, entrei um material translúcido. Posso procurar na lista dos materiais. Na biblioteca. Temos glass. Lá embaixo. Temos alguns vidros com cores diferentes, poderiam ser testados, né? Temos essas opções. Policarbonato. Glass Windows Yellow, enfim. Blue. Ok? Vou pegar esse último policarbonato, fazer um teste. Ele tem um efeito, né? Só para que vocês visualizem esse efeito.
pouco mais pesado, ele tem toda uma, né? Selecionando então policarbonato, selecionei o objeto, botão direito do mouse, Apply to Selection. Como estou testando com o material override, então em Options, desabilito override. Eu vou fazer um teste. Esse teste, então, para esses testes com a iluminação spherical, eu não mudei os valores dessa esfera. Olha lá o policarbonato, o efeito dele. Efeito diferente, né? Ótimo. Vou aumentar a intensidade. Lá em luzes, temos a luz spherical. Para fazer os testes da intensidade, vou dar um stop. E vou começar o render com Interactive. Luz spherical, então, intensidade 30. Vou colocar uma intensidade de 100. E vou renderizar. Agora começou a fazer efeito. Para fazer um teste em região, você pode usar esse botãozinho, Render Region. O render vai se concentrar nesta área apenas. Vou intensificar mais a luz spherical. Colocando então em 300. Agora ela começa a fazer efeito. Vou trocar a cor em color. Vou olhar como um pouco amarelado. Ok? Intensificando um pouco mais agora, colocando em 600. Já tenho a ação dela um pouco mais forte no espaço. Vou dar um stop. Cancelo a renderização em região. Posiciono na minha cena. Cena 4. Tudo certo. Vou renderizar novamente Interactive. Sem a região, né? Habilitado. A iluminação começou a fazer efeito nessa área. Vou mudar o material deste vidro, desse policarbonato. Vocês percebam alguns efeitos. Bom, antes disso deixa eu intensificar ela, né? Colocar 1200. Como se ela fosse bem forte, né? E ela já... Vou fazer um render region aqui. Interfere mais no espaço, ok? Vou deixar esse valor, vou dar um stop. Vou mudar o material para o nosso último teste. Os materiais, colocando na lista. Esse orange. Glass. Vou trabalhar com alguns fatores desse vidro. Agora o objeto está selecionado, botão direito do mouse, Apply Material to Selection. Vou renderizar. Deu um stop, deu algum bug aqui.
Voltando aqui para a cena. Vou renderizar. Ah, o material override, né? Esqueci de trabalhar com o material override. Então aqui no material, em Options, desabilitando o material override, eu cambio o overriding. Não, stop. E chegar aqui próximo, renderizar de novo. Já mudamos o efeito, né? A brincadeira aqui é a transparência. Caso você não queira deixar isso tão transparente, pode fazer algumas alterações do material. Rapidamente, só para que a gente verifique essa brincadeira. Você tem Reflections, Refractions. Em Refractions, você tem o Fog Color, do Fog Multiplier. Eu vou intensificar esse Fog Multiplier. Dando um stop aqui no render. Percebeu que ele fica um pouco mais denso, essa cor. Já muda um pouco, né? E a quantidade que ele está refratando. Veja lá, eu posso reduzir essas intensidades. A cor do Fog Color posso também alterar. Vou trabalhar com uma cor esbranquiçada. Fog Multiplier posso reduzir. Reduzindo o Fog Color, deixando mais acinzentado. Refração diminuindo. Alguns testes você pode reproduzir. Se quiser deixar então Reflection um pouco menor, um plástico tem uma refração menor, ou até mesmo Glossiness, que é o polimento do material. Veja lá, reduzir o polimento. Não está tão polido como antes. Mudei as características, né? Então Fog Color. E o Fog Multiplier. Ok? Vou deixar um pouco menos de refração. Pela metade. Vamos fazer um teste. Olha lá. Já mudou o aspecto. Se eu mudo então a quantidade de refração, ele fica menos transparente, não é? Se eu mudo índices de refração, aqui está em 1,5. Você tem efeitos diferentes no material, não é? Índices de refrações completamente diferentes. Vou colocar de novo 1,5. Ok? Em Refract, então, vou deixar pela metade. Fog Multiplier, se você aumenta, ele aumenta a densidade da cor. Então deixou mais densa essa cor, deu um efeito um pouco mais denso. Esse Fog, veja que se você reduz, ele traz a cor mais acinzentada, né? Ampliando, ele causa esse efeito mais prolongado, né? Então olha só. Ok? Deixar assim mesmo, dar um stop. Aliás, antes de dar um stop, vou intensificar essa iluminação, já que ela tem esse material. Então, colocando aqui uma intensidade de 2000, vai ser o suficiente para... Ótimo. Marcar um pouco mais a área, vou dar um stop. Colocar na cena 4. E agora a gente vai partir para a iluminação das luzes retangulares. Ok, deu certo. Temos um efeito ali, legal. Dar um stop.
E agora, vou reproduzir uma... Temos aqui duas situações. Uma delas vai ser a spot, para a gente fazer um teste. E outra dela, para facilitar essa visualização, eu vou acionar a lupa e clicar aqui no zoom, né? A lupa digitando o valor de 65 graus. Um pouco mais fácil, ou 75 aqui. Mais fácil de visualizar o espaço. Aqui nesta área, então, vou reproduzir uma luz, um retângulo de luz, mais ou menos com uma área de 30 por 30, 33 por 33, como se fosse um plafond, alguma coisa. Vou fazer um push-pull. E nessa área eu vou reproduzir uma luz retangular. Então eu vou fazer um offset para ficar mais fácil de basear nesta área. Criar um grupo. E aqui agora então uma luz retangular. Selecionando a luz retangular de um ponto até outro ponto. Essa luz que eu acabei de reproduzir, eu vou até mover aqui para baixo. Veja que ela tem uma face branca e outra face cinza. A face branca deve ficar para baixo. Então vou voltar no lugar certo. Então temos esses dois objetos, eu posso transformá-los num componente. Eu posso depois distribuir Lume 2, luminária 2, no meu ambiente. Então, no primeiro momento, fazer um teste aqui nessa região, nesta área. Até vou deixar um pouquinho mais para o lado. Tá ótimo. E vou renderizar. Tirar esse render region. Desabilitei então a região. Temos aqui uma luz retangular. Já temos um pequeno efeito dela, né? Vou trabalhar lá no editor. Luz retangular temos intensidade de 30. A outra luz eu coloquei 200, não foi? Vou colocar mesmo o valor de 200. Então temos uma situação um pouco diferente, é claro, mas um resultado legal já com esse valor de 200. Se eu distribuo várias dessas luzes retangulares, esses plafonds, né, é um resultado interessante. Depois posso até intensificá-los, né. No primeiro momento já observei qual é o efeito dela, o efeito de uma sombra, causando uma sombra difusa, você vai perceber isso. Vou dar um stop. E vou copiá-los. Acionando Ctrl, colocando uma distância de 1 metro, dou um Enter, e X4. 4 cópias. Essa quarta não precisa, seriam só 3. Selecionando esses objetos, mover, Ctrl, cá 1 metro, X4. Nem tenho certeza, vamos ver se vai dar certo. Coisa a gente reduz uma. Deu certo. Uma proposta aqui de uma iluminação com plafonds, né? Percebam que eu estou com a lupa em 75 graus. Então sempre quando você aciona a lupa é aqui embaixo que você visualiza, né? Olhando para o ambiente e olhando um pouco para esse espaço, eu vou renderizar. Como eu copiei essa iluminação, você vai perceber aqui que uma vantagem, lá no Visão temos apenas uma luz retangular aqui na lista, mas você tem várias, já que você copiou a mesma, todas elas com valor de 200. Vou desligá-las, desliguei, veja a diferença. Vou ligá-las novamente. Ok? Agora o próximo teste será com a iluminação da spot. Vou dar um stop.
Vou esconder, então vou desligar as luzes retangulares e o teste das spots. Vou chegar aqui nesse cantinho, que é mais fácil de visualizar. Clicando então na spot. Clicando na spot, dá um clique bem nesse centro. Ela já vai aparecer. Espera um pouquinho, tá salvando o meu arquivo. Autosave. Quando você clica nesse ponto no meio do objeto da luminária, você tem que tomar cuidado. Você não pode deixar esse objeto dentro. Não. Percebeu que ele saiu bem exatamente. Você não pode deixar ele aqui dentro. Ok? Senão vai sair a luz. A luz sai desse ponto. O ponto é minúsculo. Olha lá. Quando você aciona, então, coloca a spot. Fazer um teste desse render. Lembrando que eu deixei as luzes retangulares desligadas. E veja que essa spot ela está bem forte, não é? Para você deixar essa... trabalhar com o ângulo dela e tudo mais, veja lá no Vzão. Clicando então agora na spot, você tem uma intensidade de 30. E aqui temos ângulos. Cone ângulo está com 1, ângulo de 1, e a penumbra 0. Se você coloca a penumbra 1 também, ela abre bastante. É como se fosse a área que a luz vaza. Você nem percebe mais aquele cone de luz, não é? Vou colocar um valor agora de 0,5, a metade disso. Olha lá, agora você já percebe. Então quer dizer que continuamos com aquele ângulo de 1 e uma penumbra de 0,5. É quanto a luz vaza. 0,5. Deixei esse valor aqui. Vou dar um stop. Como já ficou interessante o teste. Eu posso copiá-lo. Pegando um ponto de referência. Coloquei no outro ponto. X4. Dá um Enter. Eu acho que era isso aqui também. Era isso aí. Não, é isso aí. E essa. Opa, era aqui, né? É por aqui então. Cópia. X5. Opa, errei a cópia, né? Aqui eu já outro. Ou eu acabei enganando no padrão. Vou colocar aqui uma cópia aqui e fazer cópias aos poucos. Aqui. Daqui pra cá. Agora sim, vou digitar X5. X5. Talvez eu tenha enganado com essa distância aqui. Tenha sido menor. Vou verificar aqui. Mais ou menos 1,20 m. É, então essa aqui está um pouco menor mesmo. Coloquei uma luz a mais, vou deletar. Será que não aconteceu isso no outro lado? Acho que não, né? Deixa eu verificar. Não. Tudo certo? Agora, vou posicionar a câmera um pouco mais afastada. Vou gravar uma cena. Aí. Opa. Aqui tá bom. Lá em cenas, adiciona a segunda cena. Aliás, a quinta cena. E vou fazer um render interactive. Percebeu agora que todas elas ligadas juntas houve alguns estouros, né? Ela está forte, na verdade. Então agora eu vou trabalhar com a intensidade delas juntas. Vamos trabalhar agora com 10. Vamos ver. Vou renderizar novamente. Agora o projeto é mais tranquilo. Lembrando que
Você está com o controle de exposição. Eu vou desabilitar esse controle de exposição. E vou fazer um novo controle agora com uma iluminação noturna, apenas deixando fraco a Dome Light. A Dome Light que estava com intensidade de 2, vou colocar com 0,2. Final de tarde, algo bem mais fraco. Nesse final de tarde, essa iluminação, a princípio com esses valores, está um pouco suave demais, sem o controle de exposição. Então, se eu volto a Spot com o valor de 30, aqui em algumas áreas ela parece que está iluminando legal. Vou ligar também as retangulares, vamos perceber como ficou essa composição. Luz retangular, vou dar um Enable. Já ficou interessante, né? O trabalho dessas luzes. Você pode agora intensificar as luzes retangulares como teste. Se elas estão em 200, eu vou colocar aqui então em 400. Temos um melhor controle nessa área. E agora eu vou reduzir a intensidade da Spot, colocando uma intensidade de 15 pela metade. Temos uma iluminação um pouco mais igual. E intensificarei agora a luz retangular para 800. Fiz uma brincadeira aqui com a composição, deixando um pouco mais suave o trabalho da iluminação. E agora eu vou repetir então aquela luminária, dar um stop. Pegar esse ponto de referência. Nem adianta. Colocar como se fosse na vida real, né? Tô tentando posicionar no meio. Precisa ser perfeito, acho que essa é a brincadeira, né? Aqui temos lá fora também, né? E a gente encerra esse tutorial agora com uma iluminação aqui na área externa. Vou criar umas luzes com a mesh, usando a Mesh Light. Aqui em cima vou reproduzir alguns objetos. Veja lá. Nesta área vou reproduzir um objeto. Vou criar um push-pull. Esse objeto vai ser vou criar um grupo. Ó. Criar grupo. Esse objeto vai se transformar numa luminária. Selecionando esse objeto, lá em cima você tem Invary Lights, Mesh Light. Clicando em Mesh Light, virou uma luminária. Vou clicar no mover e o Ctrl, né? Vou copiar. Colocando aqui mais ou menos no meio e outro aqui. Essa aqui não ficou muito bom. Deixa eu ajustar ela melhor. Pegar um ponto de referência. Deixar uma midpoint. Tá mais ou menos no meio, né? Tá legal. E agora eu vou fazer as cópias. Selecionar um ponto qualquer. Como os objetos estão aqui, vou acionar o Ctrl, vou pegar esse pontinho e vou colocar, pulando um, coloco outro. Então, X, 8, Enter. Será que deu para todos? Não. Vou colocar então X, 14. Foi. Só que sobrou, né? Cuidado aqui, deixa eu deletar.
Beleza. Fazer o teste então dessa iluminação. Veja que a princípio essa luz, a Mesh Light, está bem fraca. Eu vou alterar os valores. Colocando então o valor parecido com a luz retangular, trabalhando primeiro com 200, depois 400 e aí 800. Então vamos fazer os testes. 200. Aí já começou a fazer efeito. 400. Legal, já está bem bacana. E agora 800. Também está legal. Posso fazer um controle de exposição. Tudo bem bacana. Legal. Vou para a cena 1. Temos a Omni e a IS. A luz IS você tem que ter um arquivo IS da fabricante da luz, né? E a Omni é um ponto muito pequeno de luz. Ela simula como se fosse uma spot de ponto pequeno, porém não é uma lanterna, né? Não tem um foco. Então ela distribui para todos os lados. Vou fazer esse teste. Vou dar um stop. A luz Omni. Vou aqui. E vou posicionar nesses 4 cantinhos. Um objeto. Estou fazendo aqui mais ou menos de 20 por 20. Criar um grupo. Vou copiar. Cria um grupo também. Só vou tomar cuidado porque isso aí, com a altura aqui, legal. Posicionei aqui mais um. Mais um objeto. Construir essa luminária. Simples aqui só para como exemplo. Criei um componente. Lume 3. Vou colocar uma Omni. Esse objeto ficou um pouco grande, né? Vou dar um scale e deixar ela menor. Aí, tá legal. E agora, a Omni, dando um clique na Omni, dou um clique nesse pontinho, deixei ela aqui e vou subir um pouquinho, até chegar um ponto. Como se estivesse ali, tendo que rebater, fazendo um efeito, né? Deixando aqui, vou dar um render.
Então por enquanto ela está muito fraca. Perceba que é uma luz dura, né? A sombra é dura. Vou intensificá-la. E essa você tem que tomar cuidado que a densidade tem que ser bastante. A OMD, por exemplo, já vou colocar aqui um valor de 1000 para que você perceba ela. Vamos lá. Vou deixar então aquele mesmo valor de 800. Deixa um pouco mais suave. Tá legal? Vou dar um stop. Distribuí-la nos cantinhos. Pergolado. Vou renderizar. É isso aí, deu certo o efeito. Vou posicionar uma câmera então. Deixar essa posição frontal é melhor até. Na lateral do... Tá ótimo. E vou gravar uma cena. Por fim, renderizarei. Olha só o efeito. Vou deixar então... Percebam que eu deixei então a luz Omni ligada, a luz retangular também ligada, a Sphere Light também, Spot, a Dome Light também. Lembrando que a Sunlight está desligada porque temos a Dome Light ligada. Ok? Controle de exposição. Você pode controlar aqui como ficaria cada iluminação, né? Cada foto final de tarde. Está tudo certo. Muito obrigado, então até o próximo tutorial aí, próxima aula. A gente vai conversar um pouco sobre materiais. Valeu!